precisa usar essas armas em favor do reino, em favor da tua casa e da tua família. Então, jejum, oração, consagração, porque é tempo de guerra. Amém? Quem gosta de guerra aqui? Ninguém gosta, né? Ninguém gosta. Nós gostamos de paz. O próprio Jesus, ele falou: eu vim para trazer guerra. Dentro dos lares. Olha só, irmãos. Então, combata bem essa guerra. Combata bem o combate. E só vai combater bem o combate seguindo a palavra de Deus. No nome de Jesus Cristo. Ouvindo a voz do general. Daquele que dá estratégia. Daquele que empolga. Daquele que manda avançar. E ele continua insistindo com a igreja. Aleluia. Glórias a Deus. Abram comigo lá em Josué, no capítulo 24. É um culto onde nós vamos ministrar para famílias. Todos os cultos, todas as mensagens são ministradas para as famílias, né? Mas hoje uma mensagem específica para a tua casa. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Deus Santo, Deus Soberano, obrigado. Obrigado, Deus, porque depois de um dia tão corrido, tão cansativo, cheio de lutas, Pai, o Senhor nos trouxe para a base. O Senhor nos trouxe, ó Deus, para um lugar onde nós podemos, Pai, ser curados. Nós podemos ser restaurados, renovados, revigorados. E ainda nós podemos receber uma estratégia do nosso general. Por isso, Deus, no nome de Jesus, muito obrigado mesmo, Pai. Obrigado pelas vidas que estão aqui e tantas outras que estão nos vendo pela internet. Deus, que o resultado, Pai, meu Deus, venha a ser realmente igual para todos. No nome de Jesus Cristo, Pai, que haja um desejo no coração de cada um e que todos venham realmente dar ouvidos, ó Pai, à Tua mensagem. Que todas as famílias venham ser realmente, Pai, equipadas e fortalecidas, ó Deus, pelo Teu poder, pelo Teu Santo Espírito, pela Tua santa e poderosa palavra. Fale conosco, nós Te damos liberdade, em nome de Jesus Cristo. Amém. Josué no capítulo 24, diz assim a palavra do Senhor. Josué reuniu todas as tribos de Israel em Siquém, convocou todos os anciãos, autoridades, líderes, juízes e oficiais de Israel, que se colocaram ordenadamente na presença de Deus. Então declarou Josué a todo o povo: assim diz Yahvé, o Deus de Israel: há muito tempo, além do rio Eufrates, viviam vossos antepassados, onde cultuavam e serviam a outros deuses, inclusive Terá, pai de Abraão e pai de Naor. Eu, porém, tomei vosso pai Abraão do outro lado do rio e o fiz percorrer toda a terra de Canaã. Multipliquei a sua descendência e lhe dei Isaque. A Isaque dei Jacó e Esaú. A Esaú dei em herança os montes de Seir. Todavia Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Mais tarde enviei Moisés e Arão e feri o Egito com as pragas e prodígios com os quais castiguei aquele povo, e em seguida vos fiz sair de lá. Eu libertei, portanto, vossos pais e os tirei do meio do Egito e os conduzi até o litoral do Mar Vermelho. Os egípcios decidiram perseguir vossos pais com carros e guerreiros até o Mar dos Juncos, o Mar Vermelho. Contudo, vossos pais clamaram a minha pessoa, e eu coloquei uma nuvem negra e espessa entre vós e os egípcios. Fiz o mar voltar-se sobre aquele exército, e eu os cobri a todos. Vós presenciastes e vistes com os vossos próprios olhos tudo o que eu realizei no Egito. E depois de todos esses acontecimentos, habitastes no deserto por longo tempo. Daí eu vos fiz entrar à terra dos amorreus, que viviam além do Jordão. Eles vos fizeram guerra, e eu os entreguei nas vossas mãos, e assim tomastes posse da sua terra, pois os destruí diante de vós. Levantou-se então Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe, para guerrear contra Israel, e mandou buscar Balaão, filho de Beor, para lançar uma maldição sobre vós. Eu, no entanto, não dei ouvidos a Balaão, e ele teve que vos abençoar, e eu pessoalmente vos salvei da sua mão. Em seguida, atravessaste o rio Jordão para chegar a Jericó. Mas os habitantes de Jericó vos fizeram guerra.
os amorreus, os ferezeus, os cananeus, os hititas, os girgazeus, os heveus e os jebuseus. Contudo, eu os entreguei nas vossas mãos. Enviei vespas diante de vós, que apavoraram e expulsaram da vossa presença os 2 reis amorreus. Vitória que não deves nem à tua espada, nem ao teu arco. Dei-vos uma terra que não exigiu de vós nenhum trabalho para cultivar, cidade que não edificastes e nas quais estáis hoje morando, vinhas e olivais que não plantastes e dos quais comeis com fartura. Versículo 14. Agora, portanto, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com sinceridade. Lançai fora os deuses aos quais serviram os vossos antepassados do outro lado do rio e no Egito, e servi de coração a Yahvé. Porém, se não vos parece bem servir a Yahvé, escolhei agora a quem quereis servir. Se as divindades às quais serviram vossos antepassados além do rio Eufrates, na terra da Mesopotâmia, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra agora habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Amém, queridos? Glórias a Deus. Que afirmação, que declaração, que coragem, que audácia de um homem no meio de tantos outros, de um líder perto de tantos outros líderes, homens experientes, dizendo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Isso é maravilhoso, irmãos. Homens de cabelos brancos agora, homem que lá no começo, antes de trabalhar, de servir ao Senhor para levar o povo para a terra prometida, já havia um trabalho dele lá no passado. Se a gente olhar para a palavra de Deus, a gente vai perceber de que Josué, ele não decidiu servir a Deus aqui, agora. Muito pelo contrário, ele veio servindo ao Senhor desde lá do passado. Ele trabalhou com Moisés, ele serviu Moisés, e servindo Moisés ele sabia de que ele estava servindo ao Senhor. É lindo e maravilhoso a gente olhar para Josué capítulo 1, e todos gostam, e tem adesivos, todos gostam de postar, achando de que aquilo que Deus falou para Josué lá no passado, vai servir para a vida dele, vai encher o dia dele de vigor e da bênção de Deus. Então muitos acabam postando e colocam adesivos nos seus carros, na porta das suas casas, em tantos outros lugares, utilizando como um amuleto. Mas na realidade, Josué não utilizava esses versículos como amuleto, porque é muito bom ouvir de Deus, ser forte e ser corajoso. Você será destemido, você será invencível, eu não te abandonarei, eu não te desampararei. Ser forte. Olha só, estou te dizendo. Josué ouviu isso do Senhor exatamente porque ele já era forte, ele já servia o Senhor lá no passado. E para receber esse vigor de Deus, essa força de Deus, para ser corajoso, para ser invencível aqui nessa terra, é necessário termos o entendimento de que nós temos que servir ao Senhor. Não escolher servir ao Senhor depois de muito tempo andando com Ele, mas servir ao Senhor a partir dos primeiros passos, a partir do primeiro momento. O que nós temos aqui? Josué chamando muitos anciãos, muitos líderes, juízes, muitos príncipes, as tribos do povo de Deus, e ele chamando para poder dizer: olha, os nossos pais serviram outros deuses além do rio. E fala aqui a respeito de Abraão, do pai de Abraão, lá antes do rio Eufrates, que adoravam seus ídolos, que adoravam outros deuses, que não se tratava de Deus, coisa alguma, muito pelo contrário. Eles adoravam e serviam esses deuses lá atrás. Então Josué, muito encorajado, muito fortalecido, ele está dizendo para esses homens de que eles estavam errados. Por quê? Porque eles estavam também misturando uma adoração ao Deus vivo, ao Deus soberano, juntamente com uma adoração a um Deus pagão. Nós conhecemos toda a história de Abraão. Nós sabemos, se você for em Gênesis, você vai ver Deus fazendo uma aliança com Abraão. E nós sabemos de que Abraão, o seu pai Terá, lá no passado, antes do rio Eufrates, ele adorava outros deuses, ele servia outros deuses. Ele trabalhava para outros deuses, na sua conduta, nos seus rituais, naquilo que ele vivia. Ele era escravo do diabo. Imagina que Abraão, ele pôde ver tudo isso dentro de sua casa.
até um dia Deus tirá-lo daquele lugar, e tirar ele e trazer ele para o outro lado do rio, para ele poder realmente percorrer a terra de Canaã, e desfrutar de uma terra de que Deus havia prometido. Ali, em Gênesis capítulo 12, a Bíblia fala de que Deus faz uma aliança com Abraão. Eu falo muito disso aqui porque é maravilhoso. Imagina Deus olhando para um homem e dizendo: olha, em ti, Abraão, todas as famílias da terra serão abençoadas. E nós sabemos de que isso acontece, isso se cumpre com a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E então, Abraão, ele acreditou nessa promessa, ele deixou todos os ídolos do seu pai, que estava antes do rio Eufrates, e agora ele adora um só Deus, ele serve um só Senhor, um só Redentor, Salvador. Ele acredita que agora existe somente um Criador dos céus e da terra. E nós sabemos de que Deus deu para Abraão um filho chamado Isaque. Deste Isaque, Deus deu para ele 2 filhos, Esaú e também Jacó. E nós sabemos de que para ter filhos é necessário ter o quê? Família, o homem e a mulher. É uma família que Deus criou, que Deus projetou, e a família é bênção de Deus na terra. Abraão acreditou nisso. E então ele passou a ter sim uma família abençoada, passou para o seu filho Isaque, e o Isaque depois teve os seus 2 filhos, e nós sabemos de que Jacó teve lá seus 12 filhos, e a família de Jacó, em um determinado tempo de sua existência aqui na terra, passou por fome, por muita dificuldade, uma fome terrível havia sobre a terra, e somente um lugar tinha comida. Aonde? Aonde estava alguém da família de Jacó, alguém muito abençoado, um homem jovem, o filho de Jacó, chamado José. E então toda a família, porque Deus ama a família, e principalmente aquela família que serve ao Senhor. E então Jacó pega toda a sua família, toda a sua parentela, a sua descendência agora, e vai para o Egito, desfrutar deste cuidado de Deus em uma terra estranha. E ali ele é querido pelo seu filho, ele é querido e muito bem recebido por Faraó. Por quê? Porque Faraó gostava muito de José, porque José trouxe uma solução para o problema que viria sobre o Egito. E agora, Jacó e toda a família está sendo abençoada. Só que Jacó, ele morre. Passa um tempo, José morre também. Passa um tempo, Faraó também morre. E aí os outros vão nascendo. Imagina quantas famílias ali dentro do Egito. Quantas famílias do povo de Deus, descendentes de Jacó, vão nascendo, e essas famílias durante 430 anos agora, sendo escravos, trabalhando de uma maneira muito dura, trabalhando de uma maneira muito cruel, para Faraó, ali no Egito. Agora imagina de que durante todo esse tempo, eles tinham o Deus de Abraão, sim, como seu Deus, mas também eles aprenderam a adorar outros deuses, o Deus do Egito, e tantos outros deuses ali dentro, e as famílias do povo de Deus, muitas famílias cresceram, muitos filhos cresceram, tendo esta mistura de uma idolatria, de uma imagem. Mas a palavra de Deus fala de que um dia o clamor deste povo subiu, e Deus ouviu o clamor, o lamento deste povo, e Deus enviou Moisés, o libertador, juntamente com seu irmão Arão. E sabemos a maneira poderosa como Deus tirou este povo dali. A palavra de Deus fala de que Faraó perseguiu o povo de Deus, naquela saída deste povo, até a beira do Mar Vermelho. E a palavra de Deus fala de que, e Josué está lembrando aqui como que isso aconteceu. O Senhor abriu o mar, o Senhor trouxe uma nuvem grossa e escura, e ali todo o povo do Egito, todos os seus soldados, todos eles morreram afogados, e o povo de Deus passou com muita tranquilidade, passou em terra seca, e quando chegou lá, pronto, eles cantaram o hino da vitória. Então, o Mar Vermelho tipificando o nosso batismo, tipificando a nossa libertação do Egito, e Deus nos levando, eu e você que passamos pelo batismo, nos levando para um outro nível, em um nível agora de libertação, de transformação, nos levando a um lugar para adorar o Senhor. Foi o que aconteceu lá e o que continua acontecendo aqui. Mas nós sabemos de que lá o povo também havia, por conta dessa mistura, o povo também desejou adorar o Deus antes do rio, antes do mar.
O povo, por conta do hábito, por conta do vício, por conta do pecado, eles estavam habituados não somente a servir o rei Faraó com o seu trabalho, construindo tijolos e tantas outras coisas, mas eles estavam habituados também a servir o diabo lá no Egito. E agora eles vão para o deserto, e ali era a oportunidade deles adorarem e servirem a Cristo, a Deus, com suas famílias. Serviram o Senhor com o seu trabalho. E eles viram alguns homens fazendo isso no meio do deserto, Moisés, Caleb, Josué, alguns homens sinceros. Eles poderiam muito bem dizer, eu vou trabalhar como eles, eu vou servir como eles. Josué aprendeu esse ofício, este trabalho, aprendeu este caminho. Agora sim ele pode dizer para todos esses anciãos aqui, já velho, ele pode dizer, agora eu vou servir a Deus, nós vamos continuar servindo a Deus, eu e minha casa. Havia uma convicção, porque ele viu esse trabalho de Deus lá no deserto. Josué nunca desejou voltar para o Egito, ele nunca levou em sua bagagem uma imagem, uma escultura de outro Deus. O povo que estava lá, eles forjaram uma outra imagem, um bezerro de ouro, porque dentro deles havia uma bagagem, havia deuses escondidos, havia uma idolatria dentro do coração daquele povo. Por isso que a família daquele povo foi destruída. As famílias foram amaldiçoadas. As famílias sofreram. Por quê? Continuaram na adoração do Deus antes do Egito, antes do rio. E então Josué agora, depois que Moisés ele morre, Josué tem a responsabilidade de fazer este povo atravessar o rio Jordão. Só que a ordem também era para não levar o Deus do deserto para depois do rio Jordão. E é o que ele está dizendo aqui agora. Ele está dizendo, olha, os nossos pais fizeram isso lá. E depois deu, lá na época do pai de Abraão. Abraão veio. Aí depois o povo foi para o Egito. E aí depois do mar, não era para ter levado nenhuma imagem. E agora, depois do Jordão, também não era. E Josué sabia de que havia deuses, havia imagens dentro de lares. E Deus, o desejo do coração de Deus era o que? Sempre abençoar famílias, lares que cultuam e adoram o único Deus santo e soberano. Imagina Josué sabendo de que na casa de um líder, de um ancião, era possível sim ter uma imagem pequena daquele Deus lá do passado, porque foi passando. Era o Deus dos seus antepassados. Eles não haviam se desapegado disso. Eles aprenderam. Mas não entenderam de que o melhor e o maior e o verdadeiro é o Deus de Israel. Agora Josué, ele está convocando esses homens, e ele está fazendo isso por conta de uma audácia que Deus havia dado para ele. Por quê? Porque ele sabia o quanto que era importante servir a Deus dentro de uma casa, dentro de um lar. E quando Josué, ele convoca este povo, ele apresenta, ele mostra, ele prega para este povo, ele está dizendo, vocês não podem se esquecer de que não foi tua força, não foi tua espada, não foi o teu arco que venceu, e não foram eles que deram a vitória para vocês, para nós, para o povo de Israel, não. Vocês estão numa terra que vocês não edificaram, vocês venceram uma guerra que vocês não lutaram, vocês estão desfrutando de tantas coisas boas, de uma lavoura que vocês não plantaram. Vocês precisam entender que tem um Deus que abençoa famílias. Era isso que ele estava dizendo. Mas havia dentro da casa deles idolatria. E agora ele está sendo mais corajoso ainda, dizendo, olha, se vocês vão servir, eu não sei. Se vocês vão realmente dar passos em direção a este trabalho ao Senhor, não sei. Mas eu e a minha família, nós vamos servir ao Senhor. Irmãos, tem que ter muita coragem. Tem que ter muita coragem. Tem que ter muitos anos de servidão ao Senhor. Porque ele poderia ser morto ali. Ele poderia ser rejeitado. Ele poderia ser espancado. Porque somente ele estava dizendo. A Bíblia não fala a respeito da esposa dele e dos filhos. Mas certamente ele tinha uma família. Ele não começou a servir a família depois, servir a Deus depois que ele teve uma família, não, ele começou a servir antes.
Por isso, jovens, no nome de Jesus, se você quer ter uma família, uma família para servir a Deus até o último suspiro, você tem que começar a servir agora. Aliás, se você deseja ter uma família de Deus para você, você precisa aprender os passos de servir a Deus agora. Não é depois que constitui uma família. Não é depois, lá na frente, não. Agora eu brinco, agora eu vou servir o meu trabalho, eu vou servir tantas outras coisas, e depois eu penso, eu vou servir o meu marido, depois que eu casei, eu vou servir minha esposa. Não. Se você deseja servir bem o Senhor, e ter essa coragem no meio de uma geração, para dizer para os teus parentes, para dizer para os teus amigos, para até mesmo para dentro da igreja, olha, se vocês querem servir a Deus, ou outro Deus, ok. Vocês estão cocheando entre dois pensamentos, ok. Vocês podem servir quem vocês desejarem, mas eu e a minha família, nós vamos servir o Senhor. Mas por quê? Porque eu comecei desde novo. Eu venho servindo desde o lado passado. Então, no nome de Jesus Cristo, se você não tem feito isso, comece a fazer. Servir a Deus, não estou dizendo de você trabalhar na casa de Deus, subir aqui e pregar, não. Você pode servir a Deus em qualquer lugar. Você serve a Deus dentro do templo e fora dele. Você serve a Deus com a sua atitude, com o seu comportamento, no teu trabalho, na escola, na rua, dentro da sua casa. É um trabalho que você pode fazer com o teu marido, com a tua esposa. Você serve a Deus, marido, quando você empolga a tua esposa para vir na igreja, quando ela está cansada. Você está a serviço de Deus, esposa, quando você diz para o teu marido, não, vamos, eu sei que você está cansado, mas vamos, eu já deixei tudo preparado, eu já deixei tua roupa pronta, eu já deixei a toalha separada, toma o teu banho. Quando você toma o banho, eu termino de preparar o jantar, e aí você vai para a igreja comigo. Filhos, você serve a igreja, você serve Deus, quando na tua casa, você empolga o teu pai e tua mãe, deixando tudo organizado, para tua mãe e teu pai não ter um pouco mais de trabalho, para eles ficarem aliviados, para vir para casa. Nós temos tantas formas, tantas maneiras, para a gente servir a Deus, e Josué sabia disso. É claro que o cargo dele era muito importante, um homem reto, um homem santo. Você consegue olhar para a vida de Noé. Imagina Noé recebendo um projeto de Deus para a família dele. Imagina Noé, e somente ele, porque foi ele que achou graça diante dos olhos de Deus. Não foi a família, foi Noé. Mas por conta de um temor santo que havia no coração dele, Deus, ele olha para aquele homem, dá um projeto para ele, e agora ele leva toda a família a servir a Deus, construindo a arca, dando um bom testemunho. Imagina uma geração que todas as outras famílias serviam o diabo. Pastor, mas como assim? O senhor tem prova disso? Tenho. Por quê? Porque aquele que não serve a Deus serve o diabo. Não existe outro Deus para você servir. Ou você serve a Deus com o teu comportamento, com a tua vida, ou você serve a Jesus Cristo em lealdade, em fidelidade, ou você serve o diabo. Mas pastor, eu não faço nenhum nem outro, eu fico em cima do muro. O muro é do diabo. O muro pertence ao diabo. Sabe o indeciso? Se você é tão indeciso e tão medroso assim, sabe, é porque você não está servindo Deus. Antes do batismo, você tinha seus deuses. Antes do batismo, antes de você atravessar o rio do batismo, as águas do batismo, você fazia coisas que não agradavam a Deus. Lá você serviu o diabo. Não, pastor, eu tinha princípios que eu havia aprendido com meu pai e com minha mãe. Não, antes de Cristo, eu servi o diabo. Eu servi o diabo. A Bíblia fala a respeito de um espírito de desobediência que habitava na minha vida, habitava na tua vida. Eu era morto nos meus pecados, nos meus delitos. Você da mesma forma. Quando Jesus Cristo ele morre na cruz do Calvário, o Evangelho, quando é pregado, não é para fazer de você um homem rico, uma mulher rica, não. Muito pelo contrário, é para tirar você da morte e levar você para a vida. Agora imagina que antes de Cristo você era assim, e eu também. Lá tudo que a gente fazia era servir o diabo, e a gente servia bem. A gente servia bem porque a gente não tinha preguiça. A gente não tinha tempo ruim, não é verdade? Mesmo chegando cansado em casa, a gente ia para outros lugares para servir o diabo, para beber,
para fumar, por conta dos vícios e tantas outras coisas. Quantas pessoas que servem o diabo que passam a noite se prostituindo e depois no outro dia ainda vai trabalhar. E depois continuam mentindo, enganando. Eles servem o diabo como se não houvesse cansaço. Eles continuam servindo. Lá a gente fazia isso. Mas depois do batismo, depois que um dia a gente confessou Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, passamos a ser servo dele. Minha família, a tua família. Então nós precisamos entender de que lá na época de Noé, todas as outras famílias serviam ao diabo, estavam ao trabalho de Satanás. Mas Deus encontrou Noé, e ele levou toda a sua família a acreditar em Deus. O serviço de Noé não era somente construir a arca, mas também era de levar os filhos a acreditarem. Ele pregava para os outros, pregou, acreditaram? Não, mas os filhos acreditaram. Olha o trabalho do pai e da mãe dentro de casa, de ensinar os filhos no caminho onde devem andar, de pregar para os filhos. Quando você prega para o seu filho, ainda que você não venha aqui neste altar, você não precisa do microfone, você não precisa do púlpito, mas você pode servir ao Senhor pregando para os teus filhos dentro da tua casa, vivendo para ter uma família abençoada. Josué viveu isso, irmãos. Ele não aprendeu da noite para o dia. Ele não está dizendo aqui agora e afirmando, né, e dizendo uma bobagem. Não, ele morreu com 110 anos, e eu imagino ele velhinho, vivendo e servindo ao Senhor no comportamento dele, na vida dele, independentemente dos outros, porque está dizendo, se vocês quiserem, ok, se vocês não quiserem, eu quero. E é o que você precisa dizer para esta geração, é o que você precisa dizer para os teus vizinhos no teu comportamento. Através do teu comportamento, mandar uma mensagem para os teus vizinhos. Vocês querem servir a Deus? Não, ok. A minha família, eu quero. E minha esposa também quer, meu marido também quer, os meus filhos também querem. É você no teu trabalho e todos zombando de você, porque você está servindo a Deus. E você dizer, olha, ok, vocês não querem? Então continue cocheando entre dois pensamentos. Eu tenho somente um Deus. E minha mente é cativa a Ele. O meu pensamento é dEle. E somente dEle. O meu amor é dEle, e somente para Ele. Ah, mas por que você deseja isso? Porque eu quero a bênção de Deus para o meu lar, para a minha casa. Líder escravizado pelo pecado não traz bênção para dentro do lar, irmãos. Não traz. Líder, família que coxinha entre dois pensamentos, não traz bênção de Deus para dentro do lar. Muito pelo contrário. É onde a espada que Jesus Cristo falou que traria vai entrar, pai contra filho, filho contra pai, irmão contra irmão. Agora no nome de Jesus, que esta guerra não entre dentro da tua casa. Agora para não entrar, no nome de Jesus, aprenda a servir a Deus, no teu comportamento, na tua vida. Olha o que Josué, ele fala, no versículo 14, agora portanto temei ao Senhor e servi-o com integridade, com inteireza de coração, seja inteiro no teu trabalho ao Senhor, em tudo aquilo que você praticar. Se Cristo é tudo em você, como diz a palavra de Deus, e você canta de que Ele é tudo para você, então, que todo o teu serviço seja dedicado ao Senhor. A Bíblia fala de que tudo que vier nas tuas mãos para fazer, faça com toda a tua força, como se você estivesse fazendo para Deus. Ou seja, todo o teu trabalho, tudo aquilo que você faz no teu talento, quando você trabalha para alguém, se você trabalhar bem feito, faça com alegria, entendendo que você está servindo a Deus ali. Não sirva o diabo no teu trabalho. Aquele que murmura, serve o diabo. Aquele que trabalha e faz de qualquer jeito, enganando os outros, serve o diabo. Então Josué está dizendo, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com sinceridade. Seja sincero. E quantas pessoas que gostam de dizer, eu falo na lata, eu sou sincero, porque eu gosto de falar. Tem muitas pessoas que até são sinceras mesmo, falam e falam demais, mas não são sinceras no serviço do Senhor, no trabalho do Senhor. E ser sincero, o que é? A origem dessa palavra, sincero, ela vem do latim, sinceros.
E ela também vem, ela significa limpo e puro. Mas falam também de que há muitos anos atrás, em Roma, sabe aqueles homens que entalham, que fazem imagens de madeira? Então algumas imagens, às vezes no processo do trabalho, do entalhamento, algumas madeiras, elas trincavam, vinham com alguns defeitos. E aí, então, esses homens colocavam alguma cera para poder camuflar. Sabe, eles calafetavam algumas fissuras com ceras. Então, sincero é isso, é um trabalho sem cera, sem maquiagem. E que o Josué está dizendo aqui, olha, você precisa servir ao Senhor sem maquiagem. Você não pode camuflar, até porque você consegue maquiar para que os outros possam ver. Mas somente Deus sabe onde está a fissura do teu trabalho para com Ele. Só Deus sabe onde está faltando um pedaço. E Josué sabia disso, por isso ele está dizendo aqui agora. Por isso, no nome de Jesus Cristo, irmãos, Josué, ele desfrutou de uma bênção na casa dele e foi até o final, porque ele entendeu: eu preciso servir meu Deus com integridade, com sinceridade. Eu preciso levar outros também. E quando eu levo outros, eu continuo servindo a Cristo. No nome de Jesus. Muitas famílias sofrem porque estão em sua bagagem, dentro de sua casa, algum trabalho lá do passado, antes do batismo. E isso é maldição. Assim como era maldição lá, continua sendo hoje. Por isso você não pode trazer nada da além do rio. Você não pode trazer nada antes do batismo para a tua vida agora. Aquilo que você servia lá no passado, você morreu para o mundo. Agora você está crucificado com Cristo, você e tua família. Agora você quer ter uma família abençoada? Não basta você recitar esse versículo. Não basta você cantá-lo. Não basta você colocar um adesivo na porta da tua casa. Não. Você precisa vivê-lo. E de todo o teu coração. Josué, eu não consigo imaginar Josué imprimindo isso. Josué somente recitando. Josué somente falando isso e maquiando um trabalho para Deus diante de alguns homens. Não. O que eu consigo ver é este homem entalhando um bom trabalho para Deus, servindo a Deus. E por isso que ele recebeu esta palavra de Deus em Josué no capítulo 1. De força, de coragem. Ninguém vai te vencer, você vai vencer todos. Eu não te abandonarei, eu não te desampararei. Ele levou isso para a casa dele, para a família dele. Deus deseja guardar a tua casa e tua família. Deus deseja abençoar a tua casa e tua família. Ele não quer desamparar você, irmãos. E não cai nessa tolice de que Deus não abandona. Não cai nessa bobagem. Porque é o diabo mentindo e enganando aqueles que ainda continuam sobre o seu governo. Dizendo de que Deus não abandona. Porque Deus, ele abandona aqueles que abandonam o próprio Deus. Então, no nome de Jesus Cristo, irmão. Deus, ele não quer abandonar a tua casa, a tua família. Deus não quer. E o diabo mente para você de que Deus não te abandona, assim como ele mentiu para Eva lá no Éden. Certamente não morrereis. Sabe para quê? Para enganar, para mentir. Então, em nome de Jesus Cristo, Deus quer abençoar a tua casa. Deus quer abençoar a tua família. Agora, independente da luta, do problema, da dificuldade, ainda que o inimigo tente contra a tua vida, qual que é o teu trabalho? Servir ao Senhor. E de qualquer jeito? Não. Pela metade? Não. Inteiro. Por inteiro. Com integridade. Um crente medíocre? Não. Crente medíocre não vale. Um crente medíocre com um evangelho medíocre, uma vida medíocre, não. Sabe o que vai desfrutar? De uma família mediana. Não vai ter bênção de Deus. Vai ter aparência de ser abençoado, mas não é. Agora, imagina essa sinceridade, essa integridade no teu comportamento, na tua vida, na tua casa, de um trabalho para Deus, de um serviço para o Senhor, sabe? Um apoio ao evangelho, trazer os dízimos para a casa do tesouro, é servir ao Senhor? É aquilo que o Silas falou aqui. Os das trevas estão servindo o diabo. E servem com vigor. Servem com vontade. E trabalham para destruir os filhos da luz. Eu e você. Agora, quando você não traz o dízimo também. Eu não gosto de falar disso. Tá? Eu estou falando porque ele comentou aqui e também faz parte. Quando você não traz o dízimo, você não está servindo a Deus. Quando você não traz o dízimo na casa do Senhor, eu sinto lhe dizer,
você está servindo o diabo. Aí não tem como Deus abençoar a tua família. Agora, quando você traz o dízimo, pastor, não é difícil. Pastor, nesse mês, não, não. É questão de você vencer as lutas, as dificuldades, ser inteiro. É com integridade, com sinceridade, apesar dos pesares. É você falar, entender, bom, eu sirvo a Deus com tudo o que eu tenho, porque Ele é tudo em mim. Se Ele é tudo em você, então você tem que dar tudo para Ele também. E você precisa servi-lo de todo o teu coração, para que as bênçãos de Deus recaiam sobre a tua casa, sobre a tua família, no nome de Jesus. Para você receber a bênção por inteiro, você precisa viver e se entregar por inteiro a Cristo, para que você receba realmente as bênçãos de Deus sem ser camufladas e maquiadas pelo mundo, porque muitas pessoas pensam que estão sendo abençoadas por Deus, mas estão sendo enganadas pelo diabo. Estão sendo enganadas pelo diabo. Outro dia eu conversei com uma pessoa abastada, dizendo, não, minha família está bem guardada, graças a Deus está bem guardada, está bem protegida, né, esposa, filhos e tal e coisa, empresa, tal. Mas não serve a Deus. Vida medíocre, crente mediano, evangelho mediano, vive pela metade, não é sincero, é uma vida maquiada, vai na igreja, mas não serve a Cristo, e acha que está sendo abençoado por Deus. É uma maquiagem também do diabo, porque o diabo ele maqueia a vida daquele que procura viver uma vida de discípulo, de filho de Deus, com essa maquiagem também. Agora o que Deus quer é que você viva realmente na integridade, que você viva realmente, irmão, sabe, na plenitude da bênção dele para a tua casa. Para que isso aconteça, você tem que ser pleno também em tudo aquilo que ele requer de você, no nome de Jesus. Que a bênção de Deus dentro da tua casa. Josué, ele pode dizer, vocês não querem? Eu quero. E eu vou servi-lo com sinceridade, com integridade. Eu vou abandonar. E eu não quero. Vocês tratam de abandonar aquilo que vocês tinham lá dos teus antepassados. Porque senão vocês não vão conseguir servir a Deus com integridade. Josué diz, eu e minha casa, nós vamos servir. E que você possa dizer isso também. Eu tenho certeza de que Deus abençoou a vida de Josué até o último suspiro dele. Ele foi guardado e protegido e desfrutou das maravilhas do Senhor. E é o que Deus deseja para você também, hoje, amanhã e sempre, no nome de Jesus Cristo. Amém, igreja? Se tem dificuldade, se ainda não começou, ou se começou e está devagar, não, então você precisa acelerar o processo, sirva mais. É aquilo que pregamos domingo. Faça uma lista daquilo que você tem que renunciar, que é do mundo e que impede você. Porque muitas coisas que você não renunciou no mundo, nem a tua família, coisas que você fazia antes do batismo, antes do rio, antes das águas, você continua fazendo agora. Isso impede de você ser um verdadeiro discípulo e impede de você e tua família desfrutarem das bênçãos do Senhor. Então faça isso. Pastor, mas é só eu na minha casa. Faça você só na tua casa. Foi Josué que tomou a decisão, não foi a esposa e os filhos. Ele disse, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ainda que os outros não façam, faça você. Porque você vai desfrutar do milagre e da bênção de Deus dentro da tua casa. No nome de Jesus Cristo. Amém? Vamos colocar de pé. Quero orar por você. Feche seus olhos. Queria que você falasse com Deus agora. Este Deus que é digno de ser adorado, de ser exaltado. Ele é digno de ser servido por mim e por você. Esse Deus que desceu aqui e se tornou servo. Ele serviu o Pai com integridade e serviu o homem. Ele veio para servir o homem. Morreu na cruz. Ele serviu famílias para abençoar famílias e mostrar o quanto que é importante servir. Para ensinar eu e você a darmos o primeiro passo. Meu irmão, se trata de um Deus que serve, um Deus que deseja nos abençoar. Se trata de um Deus que é digno de ser adorado por mim e por você, servido por mim e por você, pela nossa casa, com integridade, com seriedade, sem maquiagem,
sem hipocrisia. Eu não posso encenar um trabalho de serviço ao meu Deus, porque Ele conhece se é sincero ou não. Ó Deus querido, aqui está a tua igreja, os teus filhos, e quantos aqui, ó Deus, clamando pelas misericórdias do Senhor, pela bênção do Senhor, para a tua casa, para a família. E nós sabemos, ó Deus, de que o desejo do teu coração é de abençoar famílias, Pai. Vidas, famílias que estão aqui e outras que estão nos vendo pela internet. Ó Deus, sabemos, Pai, que Josué não somente declarou, não somente afirmou aquelas palavras, não, Pai. Era o que estava dentro dele. Ele já estava acostumado a te servir. Ele já estava, meu Deus, acostumado a ser protegido pelo Senhor. Ele já era forte. Ele era corajoso. Ele continuou sendo indestrutível, porque ele confiava no Senhor. Ele continuou sendo vitorioso. E agora, Pai, Ele está reunindo tantas outras pessoas importantes e dizendo: tira os ídolos de sua casa. Tira o pecado antes do rio. Aquilo que você trouxe na sua bagagem. Ele está dizendo para aquele povo: tudo que você tem foi Deus que deu. Assim como famílias que estão aqui. A família que o Senhor nos deu. E tudo que temos o Senhor nos deu. Deus, mas quantas coisas ainda a gente trouxe na bagagem. Quantas coisas, ó Pai, que a gente fazia lá no passado, servindo o inimigo, e a gente continua praticando agora. Perdoa-nos, Pai, porque sabemos, ó Deus, de que Cristo morreu para nos salvar, e de que a promessa que o Senhor deu a Abraão, de ter todas as famílias benditas, Pai, é para nós. É para aquele Deus que sai da escravidão do pecado, do jugo de Satanás, para desfrutar do fardo leve que o Senhor propõe para o homem. Ó Deus querido, Deus santo, no nome de Jesus Cristo, Pai, que a tua igreja, meu Deus, possa nesse dia, meu Deus, nesta geração, dizer, meu Deus, como Josué disse para aquela geração: se vocês não querem, se vocês não se importam, se para vocês não é importante, se vocês querem ficar cocheando entre dois pensamentos, ok, continue, mas eu e a minha casa, eu e minha família, eu e a minha descendência, dentro da minha casa, eu e todos os meus filhos, eu e a minha esposa e o meu marido, eu e os meus netos, eu e os meus bisnetos, e todos aqueles que nascerem depois de mim, todos nós serviremos ao Senhor, todos nós iremos adorar este Senhor, nós teremos um fardo leve, nós desfrutaremos das bênçãos e das promessas do céu, daquilo que Deus deu para Abraão, daquilo que Deus, Ele conquistou na cruz do Calvário. Ó Senhor, que as nossas famílias, Pai, que os nossos filhos, que a nossa casa, no meio dessa geração, meu Deus, que nós possamos servir ao Senhor de todo o nosso coração, servindo, falando a verdade, vivendo a verdade, servindo ao Senhor, meu Pai, com a nossa vida, mesmo diante da morte. Ó Deus querido, ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos, ó Pai, que possamos, meu Deus, realmente mostrar para este mundo de que vale a pena servir ao Senhor com integridade, com sinceridade, livre de toda a escravidão do Egito, livre de todo sentimento e saudade lá do Egito, porque agora os nossos sentimentos pertencem a Cristo, porque agora os nossos sentimentos são iguais de Cristo, iguais do Senhor. Nós pensamos iguais ao Senhor. Aqueles que servem ao Senhor precisam pensar igual ao Senhor, como a tua palavra nos ensina. Por isso, Deus, em nome de Jesus, abençoa as famílias, abençoe os lares,
Capacita cada um. Fortaleça cada um, meu Pai. Gere fé no coração de cada um. Encoraja, meu Deus, com a mesma coragem que havia em Josué, para que possamos, ó Deus, com a nossa casa e a nossa família, te servir muito, mas muito mais além, meu Pai, do que aquilo que declaramos em louvores, do que aquilo que recitamos, ou de um versículo que colocamos na porta da nossa casa. Que possamos te servir com toda a nossa vida e de todo o nosso coração. Em nome de Jesus Cristo. Amém.